mais de Ti, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem aqui já tinha lido ou ouvido essa passagem uma vez? Essa é fácil, essa é conhecida. Mas, para a gente ter um melhor contexto, um melhor entendimento aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e voltar um pouquinho aqui nos capítulos da Bíblia, que aqui quando Deus fala dos antepassados, a terra que foi prometida para os antepassados, e a gente se pergunta, mas foi prometida para quem, que terra, o que, de quem está sendo falado, quem é esse povo que vai entrar, o que está acontecendo? Antes de chegar no tema da mensagem, não seja forte, corajoso, a gente precisa entender qual que é o contexto, o que estava acontecendo. Então, quem aqui já ouviu falar de Abraão, pai da fé? Então, quando a gente está lá no Gênesis, a gente começa a ver a história de Abraão, toda a promessa que foi feita para Abraão, da sua descendência, dos milagres com Abraão, com Sara, e vai gerando seus descendentes, e de Abraão é gerado Isaac, e a promessa de Deus continua com Isaac, e Isaac, dos seus descendentes, gera Jacó, e a palavra de Deus continua com ele, e aquela promessa do Senhor, e de Jacó é gerado as tribos de Israel, entre eles José. E a gente sabe o que aconteceu com José, os irmãos por inveja acabaram armando uma cilada para ele, ele foi levado como escravo para o Egito. Então, depois de alguns anos no Egito, ele interpreta aquele sonho do faraó, 7 anos de abundância, os 7 anos de escassez, e durante esses 7 anos de escassez, a sua família vem para o Egito para comprar mantimentos, e então tem esse encontro com José, que já era naquela época governador, a segunda pessoa mais importante daquela nação. Então, aqueles parentes de José vêm morar no Egito. Então a gente vê que aquela descendência, aquela promessa, aquele povo prometido, aquele povo abençoado por Deus, desde Abraão, Isaac e Jacó, ali agora já está na geração de José, todos vêm morar no Egito. Mas eram algumas dezenas de pessoas naquela época. E vai passando o tempo, e aquele povo, como foi prometido para Abraão, se torna uma grande nação ali dentro do Egito. E o faraó, a gente vê nas escrituras que começa... Aquele faraó daquela época de José morre, aí assume um outro faraó que não tinha conhecimento de tudo que havia acontecido, enquanto José tinha abençoado aquele povo, tinha salvo aquele povo, daqueles 7 anos de escassez, e multiplicado e governado muito bem tudo que eram os bens do faraó. Então esse novo faraó não conhece isso, e o povo hebreu começa a se multiplicar, até o ponto que o novo faraó que entrou ali no governo, ele fica com medo, que aquele povo estava se multiplicando demais, eram muitas pessoas que estavam lá, e fica com medo de se unirem a uma outra nação, se unirem aos seus inimigos e acabarem destruindo o Egito, o povo do Egito. Aí então começa toda a luta de escravidão dos hebreus na terra do Egito. Onde a gente vê que então nasce Moisés, depois que o faraó então ordena para as parteiras que matem os meninos, elas se negam a fazer isso, então ele ordena que todos os nascidos meninos fossem mortos. Mas então a gente vê que Moisés foi poupado por meio de uma estratégia que o Senhor colocou, entregou para a mãe de Moisés, colocou no coração dela isso. E Moisés cresce, Moisés ele é grandemente usado, é escolhido por Deus, usado por Deus. Para quê? Para livrar esse povo hebreu da escravidão. E quando a gente fala do povo, a gente não tem muita noção de quantidade, mas a Bíblia fala que quando estavam no deserto eram aproximadamente 600 mil homens, fora crianças, mulheres, idosos.
Olhando na internet, uma pesquisa rápida, a gente vê algumas fontes falando em 2,5 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. Então eram milhões de pessoas que estavam naquela terra do Egito. E Moisés é usado grandemente. Então, vamos só, antes de chegar em Josué, falar um pouquinho do que Deus fez com Moisés. Fora que, olha só, antes de chegar a tirar o povo, a ser usado por Deus para tirar o povo do Egito, antes disso tudo, ele ia bater de frente com o faraó. Quem era o faraó? Era a figura política mais importante daquela época. Então imagina você tem um líder. Imagina que eu tenho o nosso líder aqui, o pastor Giovanni. E o pastor Giovanni, ele tem tamanha autoridade de chegar na pessoa mais importante da nossa época. Imagine o presidente da nação mais importante do mundo. E ele chega de frente, enfrenta ele e fala: livra o nosso povo, deixa o nosso povo ir, senão o seu filho vai morrer. Senão o seu povo todo vai morrer. E não tem medo, e não hesita, e faz isso. E todas aquelas pragas acontecendo. E Moisés sendo usado por Deus. E depois Moisés conduzindo o povo no deserto. Milhões de pessoas. E por que eu estou frisando tanto assim Moisés? Porque quando Moisés falece, a gente sabe que o povo ficou 40 anos no deserto. Milhões de pessoas ficou 40 anos no deserto por sair do Egito. Então, quando Moisés falece, então Deus fala com Josué: então, meu servo Moisés faleceu. Você viu tudo que ele fez, o quanto eu usei ele. Intercedi por meio dele, dei os mandamentos, por meio dele o povo peregrinou no deserto e não desfaleceu. Por meio dele, Faraó, o povo do Egito, não teve mais domínio. Agora é contigo. Moisés foi grande, mas agora eu vou te usar e você vai ser o grande. Nas minhas mãos, por meio de mim. Então eu me imagino que no lugar de Josué, o meu líder tremendo, grandemente usado, aí chega a minha vez e fala: agora é contigo. Nossa. Aí a gente pensa, por que aqui nos 9 primeiros versos, Deus fala para Josué 3 vezes: seja forte e corajoso. E depois novamente: seja forte e corajoso. E não esqueça dos meus mandamentos e não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E novamente fala: seja forte e corajoso. Porque olha só o tamanho da responsabilidade. Mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas estariam dependendo de Josué ser forte e corajoso, ser obediente ao Senhor. Imagine ele tendo esse contato com Deus e chegando ali no meio do povo e milhões de pessoas. E aí, o que Deus falou? O que a gente vai fazer? E agora, a gente vai entrar na terra prometida ou não? Já faz 40 anos, os nossos pais, avós já faleceram, agora é a gente. Será que a gente vai falecer também? Não vai ver a terra? E aí, como é que vai ser? Era Moisés, agora é contigo, o que vai acontecer? E milhões de pessoas, essa cobrança. E Josué recebe essa palavra do Senhor. A primeira coisa que Deus fala para ele: seja forte e corajoso, porque eu não te abandonarei. Você viu tudo que eu fiz com Moisés, e agora eu farei contigo. E quando a gente vê essas palavras, seja forte e corajoso, eu busquei aqui, estava lendo um artigo sobre esse tema, lá tinha as palavras, essas expressões, seja forte e corajoso, no original. E no original, a palavra seja forte, é o termo shazak, desculpa se eu estou pronunciando errado. Então, seria essa palavra hebraica para seja forte. Literalmente, ela significa ser sólido, ser firme. Trata-se de um verbo que indica uma forte ação física e é frequentemente usado para descrever a fortaleza de Deus. Então, quando Deus fala seja forte para Josué, está falando exatamente isso, que seja forte, sólido, firme. Seja firme, Josué. E quando fala o termo corajoso, que no original é vemat,
É uma palavra hebraica também para corajoso, que implica em estar alerta, tanto física quanto mentalmente. E não se refere apenas à coragem como conhecemos, que atualmente nós temos a coragem como, poderíamos definir como ausência de medo, ou algo semelhante, mas aqui, na origem hebraica, ela significa também, tem também a ideia de determinação, de persistência, de resiliência, ou seja, para não desistir, para persistir, resiliência independente das situações, você se amoldar àquela situação e você não fraquejar, não desistir. Então, quando Deus fala, seja forte e corajoso, Josué, está falando, persista, seja forte, não desista, eu estou contigo, não desanime, siga os meus mandamentos, siga a minha palavra, então se fortaleça na minha força, na minha palavra, e não desanime, não desista. Olha só, depois de 40 anos no deserto, peregrinando, Deus está falando, não desista, não desanime. Uma parte já foi cumprida, vocês saíram da terra da escravidão, mas ainda falta uma parte, que é entrar na terra da promessa, de viver o melhor que Deus tem para a sua vida. E nisso eu penso nas nossas vidas. Todos nós aqui, acredito, já somos cristãos, batizados, nós já saímos daquela vida de escravidão. Nós já saímos do Egito. Mas a gente ainda não entrou na terra prometida em várias áreas da nossa vida. E Deus fala conosco aqui, quando nós lemos essa palavra, para nós não desanimarmos, nós nos mantermos fortes, não desistirmos, nos mantermos firmes, para que possamos, por meio dEle, da força dEle, da palavra dEle, nós possamos viver todas as promessas do Senhor para as nossas vidas. Não só as promessas feitas para nós, mas as promessas feitas para os nossos pais, para os nossos avós, os nossos bisavós. Aqui Josué é usado para o cumprimento das promessas dos seus descendentes, de diversas gerações anteriores, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo isso está sendo cumprido ali com ele, com Josué. Imagina em nossas vidas, tudo que já foi prometido para nossos pais, nossos avós, e agora por meio de nós pode ser cumprido. Todas as bênçãos em nossas vidas. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser corajosos. Nós não podemos desistir. Nós precisamos o quê? Persistir. Corajoso é ser persistente, determinado, resiliente. Amém? Amém, irmãos. John Stott, no livro Discípulo Radical, ele diz a seguinte frase: a coragem cristã é a disposição firme de ficar com Cristo e com os seus princípios até o fim. Olha só, a coragem cristã é diferente da coragem do mundo. A coragem do mundo é aquela pessoa que não tem medo de nada, corajosa e tal. A coragem cristã, a gente viu uma pessoa determinada, persistente. Determinada e persistente aonde? Nos caminhos do Senhor, na palavra do Senhor. Então a coragem cristã, essa determinação cristã que vem de Deus, ela é, segundo John Stott, uma disposição firme. Poderíamos trocar talvez disposição por convicção, uma disposição firme, uma firme convicção de ficarmos com Cristo e com os seus princípios até o fim. Quem aqui quer ficar com os princípios de Cristo até o fim? Até o fim dessa vida, até o fim dessa carreira, dessa jornada? Amém? Então é isso, a coragem é ficarmos com Deus. A coragem não é pular de bungee jump, não é saltar de paraquedas. Isso é fácil, é só montar no avião e pular. O difícil é a gente ficar a vida inteira, até o fim, persistir nos mandamentos do Senhor, nas palavras de Deus. De quando nós formos ofendidos, nós lembrarmos que nós precisamos amar o próximo e não revidar. Revidar sim, com amor, com gentileza, com tudo que Deus nos manda.
Isso é difícil. Isso é um gesto de coragem, de força. E é assim que nós podemos ser fortes e corajosos no nosso dia a dia, seguindo as palavras do Senhor, que Deus fala para Josué: não esqueça dos meus mandamentos. Você quer entrar na terra prometida, quer ver aquilo que eu prometi para os teus descendentes, não para os seus descendentes, aquilo que eu prometi para os seus antepassados? Você quer viver o melhor dessa terra? Você quer ver as minhas promessas? Então siga os meus mandamentos, siga as minhas palavras, siga as minhas ordenanças e não desista, não desanime. Amém? Nós temos um grande exemplo de força e de coragem. Alguém aqui poderia citar um grande exemplo na Bíblia de força e coragem? Sansão, mas eu queria um pouquinho mais além, Jesus. Um grande exemplo, um pouquinho maior que Sansão. Um pouquinho, só tudo. Mas ele caminha a verdade, a vida. Quando ele assumiu essa missão de nos salvar, tudo que ele sofreu, ele não foi um exemplo de força. Tudo que ele sofreu antes da crucificação, ele foi forte. Ele foi corajoso, ele desanimou em algum momento, ele deixou de prosseguir em algum momento desses seus anos, dessas 3 décadas de vida, do seu ministério. Ele deixou, ficou falando: não, da agora para frente eu não vou mais, e deixa o povo, eles não merecem isso. Não, ele não fez isso, mesmo sabendo que nós não merecíamos. Ele persistiu até o final, até o momento da crucificação. Ele persistiu. Nós sabemos que não acabou na crucificação, que ele ressuscitou. A morte não poderia fazer nada com ele, está acima da vida, da morte. Mas ele persistiu. E por meio de sua persistência, hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Olha o fruto da persistência, da força. E não só em Josué, a palavra do Senhor nos fala para sermos fortes e corajosos. Vou pedir para o Júnior projetar aqui Deuteronômio 31, 6. Nós falamos um pouquinho de Moisés, e Moisés aqui em Deuteronômio fala também, encoraja o povo de Israel a ser forte e corajoso. Deuteronômio 31, verso 6. Fala assim: sejam fortes e corajosos. Já começa. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nem os abandonará. Então o que Moisés está falando para o povo de Deus? Está falando para o povo de Israel. Sejam fortes, não desanimem. Deus está contigo, Deus está conosco e não nos abandonará. E Deus confirma isso quando Moisés morre. O que Deus fala para Josué? Estou contigo, não o abandonarei. Então, o que Deus promete, Ele cumpre, meus irmãos. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Ele vai cumprir. Salmos 27, Salmo de Davi. Vamos ver o que Davi fala. Salmo 27, verso 14. O salmista Davi fala o seguinte: espere pelo Senhor, seja forte e corajoso, espere pelo Senhor. Davi nos fala aqui no seu salmo para nós esperarmos pelo Senhor, nós sermos fortes e corajosos. Olha novamente essa expressão junta: forte e corajoso. Resista, não desanime, persista, espere pelo Senhor. Quem é que acha que Davi foi um grande homem de Deus? Amém? Moisés foi um grande homem de Deus? Todos eles falaram a mesma coisa: sejam fortes e corajosos. E o próprio Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Isaías 41, verso 10. Vamos ver o que Deus promete para o povo. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus.
Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a destra da minha justiça. Olha só o que Deus está falando. Não tema, não tenha medo. Não tenha medo. Tenha fé. Persista. Porque eu, o seu Deus, o nosso Deus, Ele irá nos dar a força de que nós precisamos. Ele nos fortalecerá. Ele nos ajudará. Quando Deus fala tenham força, não é a nossa força física. Preciso ir para a academia, ficar forte, porque Deus está falando para você forte. Não. É confie no Senhor. Confie no Senhor e busque nele a sua força. Lógico que é muito bom nós cuidarmos da nossa saúde. É muito importante nós cuidarmos da nossa saúde para nós prolongarmos os nossos dias de vida e nós termos bons dias de vida saudáveis. Mas Deus está falando a força física e emocional, aquela força para levar aquelas pancadas da vida e não cair, ou se cair, levantar. Essa o Senhor vai nos fortalecer. Amém? E Efésios 6:10, na quarta-feira o pastor falou sobre Efésios 6, as armaduras de Cristo. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. O cinto, a couraça, o capacete, os sapatos, a espada e o escudo. Está no culto quarto. A armadura do Senhor. Mas o que Deus fala? Ele quer nos fortalecer com essa armadura, mas o que Deus fala aqui no verso 10? Por meio de Paulo. Paulo escreveu o seguinte para o povo de Éfeso: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é para nós nos fortalecermos sozinhos? Sermos fortalecidos no Senhor. E na nossa própria força? Na força do Senhor. É a força dele que está em nós. É a força dele. Tudo que nós fazemos é por meio dele, é para ele. Mas nós precisamos querer. E nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar essa força do Senhor. Nós precisamos buscar essa coragem do Senhor. E então sermos fortalecidos e sermos corajosos. E nunca nos esquecermos do verso 9 de Josué, quando Deus fala: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmão, se você está passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, Deus te colocou numa situação para você ser vitorioso. Deus pergunta para você, no momento que você pensa em desanimar, pensa em desistir, está fraco, Deus te pergunta: não fui eu que ordenei a você para fazer isso? Se foi uma ordem de Deus, Ele estará sim com você. E Deus nos fala: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Quem aqui já se apavorou diante de uma situação muito complicada? Complicado para nós, porque para Deus nada é complicado. Já se apavorou? Já se desanimou? Você já teve medo? Eu já me apavorei, já me desanimei, já tive medo. É difícil eu perder uma noite de sono, mas eu já perdi. Mas o Senhor está falando: não se apavore, não desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o nosso Deus, estará com você, estará comigo, estará com todos nós, por onde nós andarmos. E o que nós precisamos fazer? Meditar nas Escrituras, falar do livro dele, da palavra dele, não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Olha, aquele caminho é errado, então eu não vou por ali. Tem gente que é o seguinte: a pessoa olha e fala: aquele caminho é errado, eu não posso ir por esse caminho, e já está naquele caminho. E fala: não, aquele caminho daquele irmão, misericórdia, olha esse caminho, eu não posso.
e onde que ele está? Naquele caminho errado, aquele caminho do pecado, aquele caminho da perversão. E o que a gente precisa fazer? Não é só falar, aquele caminho errado, não, aquele outro caminho também errado, e falar, não é o que a gente fala, o que a gente faz que importa. A gente vê nos evangelhos a ilustração dos dois filhos, onde o pai solicita para fazer algo, um fala que não vai, mas depois ele foi. E o outro fala que vai fazer, mas depois ele simplesmente não faz. Então é indagado, qual dos filhos fez a vontade do pai? Aquele que só falou, ou aquele que, independente do que ele falou, ele fez? Então quem faz a vontade do pai é quem faz. Olha que lógica. Quem faz a vontade do pai é quem faz. Então, o que importa para nós? É só falarmos, esse caminho é errado, aquele caminho é errado, ou nós vermos e nós fazermos? Então, nós precisamos fazer, andar nos caminhos do Senhor, fortes e corajosos. Quem aqui quer ser forte? Quem aqui quer ser corajoso no Senhor, não desanimar? Então coloque-se de pé, vamos orar e pedir a Deus a força do Senhor, a coragem do Senhor, para que nós não desanimemos, para que Ele nos mantenha fortalecido. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta tarde, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. E assim como o Senhor falou para Josué, ó Pai, para ser forte e corajoso, ó Deus, nós pedimos, Senhor, fale conosco, ó Pai, e nos fortaleça, Deus, e nos encoraje, Senhor, não a coragem do mundo, ó Pai, mas a Tua coragem, ó Pai, aquela que não nos deixa desanimar, ó Pai, que nos faz persistir, ó Pai, dia após dia, nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que sejamos encontrados como um servo fiel, como um filho amado por Ti, Senhor, um filho que obedece ao Pai, um filho que não somente fala, mas que faz e que cumpre a vontade do Pai, fortalecido no Senhor, porque nós somos fracos, mas nós buscamos a força do alto, ó Pai, e nós te pedimos, Senhor, nesta tarde, ó Pai, nos fortaleça, nos encoraje, ó Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos, pedimos ao Senhor, ó Pai, a força do alto, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus.